Olá, boa noite e a paz do nosso Salvador para todos os irmãos e também para os que não são evangélicos, mas também a paz para todos. Eu quero fazer um comentário neste vídeo sobre capítulo 53 do livro de Isaías e versículo 4, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Este versículo eu já vi alguns irmãos questionarem sobre este versículo, sobre por que há tanta doença no meio da igreja, por que os crentes adoecem, por que tem crente deficiente, aleijado dos pés, das mãos, surdo, mudo, cego, enfim, vários tipos de enfermidades. Hoje permanece no meio do povo que se chama povo de Deus, né? Mas eu já vi pessoas questionar por quê? Porque a Bíblia diz que ele levou sobre si a nossa enfermidade e por que há tanta doença. Bom, o problema é saber que para quem o profeta estava falando aqui, usado pelo Espírito, o profeta estava dando uma mensagem profética, numa visão futura do que ia acontecer, do que o Messias, o Salvador, o Emanuel, quando viesse, ia fazer a sua obra. Então, as pessoas ficam questionando, por que que há? Então, aqui está. Vamos saber, será que o profeta estava falando para nós também? Ou o profeta estava falando para o seu povo, que ele inclui também aqui. Veja que o profeta inclui. E não vai levar, ele já diz como que aqui já tivesse acontecido no período em que aconteceu. Ele levou, não está dizendo vai levar, levou, né? A palavra ela já fica assim num pretérito, na forma que ele profetizou aqui. Então, este canal é chamado A Bíblia Sem Fermento, porque o povo acrescenta tanta coisa. Isso o próprio Messias falou, cuidado com o fermento dos fariseus, que avoluma as coisas. Fermento, se tem uma quantidade, o fermento, quando é colocado, cresce, avoluma, dá outro tamanho. E aqui é o que a gente vê nas divulgações das pessoas, nas interpretações das pessoas com respeito à Bíblia. Veja aqui, eu vou ler um comentário aqui do homem que comentou essa Bíblia, Estudo Pentecostal, que tem tanta heresia nos comentários dessa Bíblia, que eu fiquei espantado, fiquei
admirado quando eu compreendi mais a Bíblia. Quando eu vi que há tanto do engano dentro das chamadas igrejas, dentro dos novos sistema religioso, dentro de todo sistema religioso, tanta heresia, tanto engano, tanta extorsão da Bíblia, tanto acréscimo, tanta coisa que o povo coloca sem ser e eles colocam. Então aqui já vou lhe mostrar que já começa no comentário dele aqui, que é o comentário que todos comentam. Veja só, capítulo 53, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele aponta para o Novo Testamento, este mesmo versículo em Mateus 8,17, com referência ao ministério do Messias, na cura dos enfermos, tanto física como espiritual. Até aqui vai bem. Até aqui está tudo bem. O Messias sofreria o castigo. Até aqui está certo. Que nos era devido. Aqui já começa a entrar o fermento. Por quê? Quem foi que transgrediu a lei? Quem foi que desobedeceu? Quem foi que quebrou a aliança, o concerto? Fomos nós? Não foi nós. O concerto não foi feito conosco. Para nós é outro plano, a graça que foi pregada por Paulo. Então aqui ele já começa se incluindo nós hoje, mas não é. Que o castigo que nos era devido, não. Que nós não foi feito concerto de aliança com a gente, então a gente somos isentos. Sim, somos isentos. Para nos livrar das nossas enfermidades e doenças, e não somente dos nossos pecados. É, portanto, bíblico orarmos pela cura física. E assim como ele levou sobre si os nossos pecados, ele também levou a doença e a aflição que nos atinge. Vê, né? Aqui indica para outras notas sequentes, mas eu não vou ler. Então aqui observe que ele já trouxe para nós o que o profeta estava falando para Israel, incluindo já todos que chegarem a ser crente, a aceitar a Jesus como Salvador. Então ele levou a nossa enfermidade, mas não. Essa palavra não está sendo enviada para nós. Essa palavra, o profeta estava falando para o povo dele. O profeta estava incluído. E quem era? Israel. Israel foi a nação do concerto. Israel foi a nação escolhida por Deus. Os gentios ganharam também o direito, que ele falou, que disse que tinha outras ovelhas que não eram do rebanho. Veja que Israel era um rebanho eleito, escolhido por Deus. Desobedeceram, mas não deixaram de ser. Então, os gentios tiveram também o privilégio de ter direito a esse reino, mas não era o povo do concerto. Salvos pela graça. Se era salvo pela graça, então para o gentio não tinha lei. Então aqui logo você viu que no comentário ele colocou, incluindo a gente, incluindo, né, nós, mas não tem nada a ver conosco, por isso que há enfermidade no meio do sistema, dos evangélicos, nas igrejas, porque a palavra não está sendo falada para nós aqui, a palavra está sendo falada para o povo do reino de Deus, o povo escolhido, Israel. E veja,
Mateus, onde ele indicou como é que diz. 8, eu vou ler do 14, vou ler do versículo 14, porque é um textozinho, eu vou ler tudo. E o Emanuel, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou-se e serviu-os. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou a todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aqui, repetindo o texto, o escritor desse evangelho, que não sei se foi Mateus, mas está o nome Mateus, que é Matitiá. Aí ele aqui já é o cumprimento da profecia do profeta. Veja que está colocando essa mesma palavra, levou as nossas doenças, não as nossas. Por isso que tem muita gente por aí e dizendo, questionando por que é tanta enfermidade no nosso meio. Se Jesus levou as enfermidades, mas não foi nossa, foi dos judeus, do seu povo. Então, os homens que ensinam procuram a enludibriar as pessoas com palavras, não, mas essa enfermidade é na alma. Sim, sabemos que não tem doença pior do que o pecado, mas essas enfermidades que a Bíblia se refere aqui eram doenças mesmo. E quando trata da doença espiritual, também ele fala que Jesus também ele tirou a culpa que pesava sobre os homens, que ninguém conseguia salvar. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, ele veio solucionar esse problema, resgatar o povo que tinha pecado. Mas os homens conseguem levar as pessoas a acharem que essa palavra aqui também é para eles e que o que importa é que a enfermidade que esteja curada seja da alma. E a física? A Bíblia fala que a enfermidade era física também. Jesus curou a todos que vinha a ele, que estavam enfermos, ele curava. Não vou adiante para o vídeo não ficar prolongado, porque o YouTube não permite. Mas poderemos continuar ainda nesse assunto, trazendo talvez mais detalhes. Eu não comentei aqui quase nada, que a gente fica tão apressado para falar o assunto no tempo curto, e escapa tanta coisa aqui, que tem muita coisa ainda para nós levarmos com respeito à enfermidade, porque vamos ver quem era que era curado, para quem a palavra foi dirigida, se vinha praga para o povo, e aí agora com essas pandemias, o povo, os primeiros que se pegam são os cristãos, amigos. Observe bem a palavra e veja para quem ela está falando. Deus abençoe. Terminando esse vídeo, não esqueça de dar o seu like para nos ajudar. Obrigado. Deus abençoe.